Gente, boa noite. Olha aqui nós novamente para fazer uma live super top com um assunto muito importante, aproveitando as nossas sequências de live, que vai até quarta-feira com alguns temas, e hoje é sobre imunidade. Tá todo mundo ouvindo? Todo mundo vendo? Dá um joinha. Se o som está bom, a imagem tá ok, coloca aí um joinha. Dá um tempinho para todo mundo entrar. Ó, o Dr. Rafael já entrou, já vou convidar ele para entrar aqui. Cleiton, Rê, obrigado, gente, pela presença. Bom, se você acha que esse tema aí é bastante relevante e você estiver gostando, pega o aviãozinho de papel, encaminha para os seus amigos, convida para essa live para também participar. Vou chamar aqui o Dr. Rafael, que é um médico nutrólogo e dermatologista. Eu falo que ele é um médico, assim, ele tem uma memória, gente. Eu falo, doutor, como você lembra disso? A gente já se conheceu há um tempo atrás, eu tenho grande admiração por ele, também um grande professor, já realizamos alguns cursos juntos. Dr. Rafael é sensacional, bastante competente, muito inteligente, e eu vou convidar aqui ele para falar um pouquinho então sobre esse tema. O que aí tem a ver, o que a gente pode fazer pela nossa imunidade. Vamos desmistificar algumas coisas, se explicar outras. Então, deixa eu procurar aqui o Dr. Rafael. Colocar ele aqui. Oi, Olá, Paty. doutor! Tudo Ai, que bom? saudade Quanto de tempo, né? você! Tudo! Verdade, que saudade dos nossos cursos que você fez! Ai, que saudade! Bom, oi, tá me Agora ouvindo? sim, deu um trabalhinho aqui, mas acho que agora foi. Você tá me ouvindo Tô te bem? ouvindo. Eu tô te vendo certinho. Deu uma travadinha, mas Tá me melhorou. ouvindo bem também? Ah, então tá. Muito obrigado. Eu também tô Ótimo. te ouvindo bem, tô te vendo bem. Muito obrigado pelo convite, de participar com esse tema, que você com certeza manja muito, como outras coisas, né? Foi até difícil a gente escolher um tema, porque você é tão Ah, espetacular em não. tantas outras áreas, Sou nada, não. né? É Não. sim, é verdade. É verdade. A gente até hoje, assim, sempre tem pessoas que perguntam, médicos perguntam, né, dos seus cursos. Então, muito obrigada. Eu acho que esse tema é muito. E a escolha dos temas, e principalmente esse, está muito de encontro com o que a gente está também tendo de perguntas de clientes, de pacientes no dia a dia. Acho que vai ser bastante Sim, esclarecedor, doutor. E, sim, e sim, você, sim. tá bem aí, você e sua família? Sim, tudo bem, graças a Você tá de Deus. visual novo. Tá vendo, né? A gente muda a cor do cabelo, tenta inventar alguma coisa, né? O papai do ano também. Já tá com quase um ano. O Noah tá com Então, 10 meses já, né? uau, Voa voa, muito. né? Ah, então tá bom. Então vamos lá, vou Paty, o deixar você bem vídeo, à o vontade, teu, pra gente aí eu não falar. sei. Eu não sei se é a minha conexão ou se é a tua conexão que tá mais ou menos, tá travando. Ah, agora melhorou. Melhorou, Melhorou? melhorou. Bastante. Agora Eu coloquei aqui num outro eu modo. tô agora te vendo perfeitamente, o Melhorou? áudio tá ótimo, perfeito, agora tá ótimo. Ah, então tá. Hoje eu tô fazendo aqui da minha casa. A internet eu acho que na farmácia é um pouco Pode melhor. ser.
Eu tô te Pra mim ouvindo. travou de novo. Deve ser a minha internet. Peraí, deixa eu mudar o meu aqui. Me dá um segundo só. Tá, muda aí. Gente, tá ok pra vocês? Eu, pelo menos? Voltei. Vamos ver. E aí? Eu Tá tô, ok, tá tô ok perfeito. pra você? Tá, pessoal, tá ok pra vocês? Faz um joinha aí. Ah, então tá bom. Ó, se estiver gostando da live, coloca os coraçõezinhos aí pra gente saber se vocês estão. O assunto tá sendo Isso aí. bacana, tá bom? Então tá bom, doctor. E aí, todo mundo preocupado com a imunidade? Como que é essa história? Né? Se só tomar suplemento tá tudo Pois é. certo? Como que é? Conta pra gente tudo isso, como que tá a sua rotina em relação a É, isso? O assim. que é É isso aí, eu imunidade, acho que né? uma coisa, eu acho que o melhor de tudo que vai acontecer depois que passar toda essa loucura é a nova noção de saúde que as pessoas vão começar a ter, né? Porque eu tô vendo que já as pessoas estão se dando conta que não adianta ela pensar que tem saúde, não adianta ir no seu médico cardiologista, ir no seu geriatra, ir no seu médico convencional, aquele médico que pede um hemograma, os examezinhos de rim e de fígado e fala que tá tudo bem, que ó, vai para casa, toma esse remédio aqui. As pessoas estão percebendo que esse tipo de tratamento, esse tipo de saúde, não está tirando elas do risco do Covid, né? Não está tirando. E aí elas começaram a me perguntar cada vez mais. Eu todo dia tem gente me perguntando como melhorar a imunidade, como se prevenir, como não ficar doente, né? As pessoas estão mudando a chave, finalmente. Depois aí de quase uma década que eu já venho batendo nessa tecla com vocês, inclusive, de que a gente tem que mudar a tecla, não é o remédio para a doença, é não ficar doente, é não deixar que a doença se instale, né? As pessoas estão começando a entender, né? O conceito de imunidade que tu perguntou é tão abstrato o conceito de imunidade que se a gente for ler nos livros, tem livros inteiros de mais de 1.000 páginas que não conseguem afirmar o que é imunidade. Não conseguem te dizer assim, ó, imunidade é Verdade. isso, ponto. Não. Porque, na verdade, a imunidade é um equilíbrio metabólico, né? Então, o estado de uma boa imunidade significa que as agressões que a gente tem estão sendo combatidas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho defesa que me traz benefícios positivos. Então, eu não tenho nem imunidade a mais, nem imunidade a menos. Eu tenho uma imunidade em um equilíbrio metabólico. E muitos artigos estão sendo publicados nesse sentido, né? Tem os artigos que falam de inflammaging, mostrando que a pessoa envelhece mais quando os níveis inflamatórios vão para um lado de uma inflamação ruim. E a pessoa envelhece menos quando os níveis inflamatórios vão para um lado bom. Então, muitas vezes a gente falar que precisa melhorar a imunidade não significa que eu tenho que aumentar a imunidade. Eu tenho que fazer com que a imunidade funcione do jeito que ela precisa funcionar. Às vezes é até no mesmo nível. Ela só tem que mudar o tipo de imunidade, né? Nossa, é verdade. Você falou algo muito importante. Quando a gente pega o livro de imunologia, nossa, tem uns ali, Isso. é dessa grossura, assim, É né? isso. É, Realmente é uma orquestra que é muito, muito, muito extenso mesmo. E você falou outra coisa importante. Hoje as pessoas estão preocupadas porque quer reforçar a imunidade, lógico, mas é uma exatamente, construção, né, exatamente. doutor? Que é o que vocês fazem na medicina, né? Quando olha o indivíduo como um Sim. todo, né? Não só olha os sintomas, que é o que você disse. É. Ah, eu tô olhando aqui, eu só tô ficando muito tempo gripada, eu quero resolver isso. Tá resolvendo só os sintomas, mas não tá indo lá onde são as causas. Perfeito. Exatamente. É realmente A muito bem imunidade é colocado. esse estado de equilíbrio, né? E vai passar por diversas etapas. Não adianta a pessoa que nunca cuidou da sua saúde achar que vai estar cuidando da imunidade tomando vitamina C todo dia. Não vai estar cuidando da imunidade. É um estado de equilíbrio. A suplementação é um dos pilares, mas não é a única coisa, né? Não adianta
comer pizza com batata frita todo dia e tomar vitamina C achando que não vai ficar doente, né? Ou então se encher de suplemento, Também. né, doutora? Até um ponto interessante. Às vezes as pessoas querem, eu quero tomar vitamina C, quero tomar vitamina D, porque é bom para a imunidade. Mas será que ela está absorvendo? O intestino Exatamente. e o, né? E Exatamente. aí? Que está É. inflamando todo dia também, que não está legal, está desequilibrado, e E aí? aí não absorve, e aí quando absorve aquilo é usado de uma maneira muito ruim, né? A gente tem os estudos que mostram que a suplementação de antioxidantes em pacientes muito inflamados, se não tiver o tratamento da inflamação sistêmica, piora o quadro inflamatório. Porque esses antioxidantes eles vão se transformando em outros oxidantes. E aí vai piorando e vira um ciclo vicioso, né? Então a pessoa tá lá, hábitos ruins, não faz atividade física, dorme mal, come mal, faz tudo errado. Aí toma um monte de antioxidante, na verdade está perpetuando a inflamação dela, né? Nossa, perfeito. Às vezes você fala, eu quero tomar isso para ficar com a pele boa, ficar com a imunidade boa, mas esse é um dos menores Sim, problemas, exatamente. É, igual você falou, status inflamatórios, às vezes está muito maior, que está sim. prejudicando muito mais, às vezes se tu colocar mais antioxidante pode piorar. Nossa, perfeito, eu só colocar Sim, essa o possibilidade. estado inflamatório basal é algo que tem que ser sempre muito bem avaliado de cada pessoa, né? E tem, lógico que tem pontos chaves que todo mundo Aham. precisa entender, que é aquela uma dieta o mais livre Tá. de industrializados possível, uma dieta mais natural, com coisas mais orgânicas. Se der aquela coisa que plantou em casa para comer, né, que a gente fala, as coisas mais comida mesmo, comida de verdade, comida in natura, atividade física com frequência, né? Não adianta a pessoa treinar 5 dias de uma semana e passar 2, 3 semanas sem treinar. Ela precisa ter a frequência, né? A constância da atividade física. Sono de boa qualidade, os períodos de refeição que sejam regulares, indiferente do padrão momentâneo que a pessoa está levando de alimentação. Eu estou fazendo uma alimentação que eu me alimento de 3 em 3 horas, mas tem outro que está fazendo uma alimentação de jejum intermitente, tem outro que está fazendo uma alimentação de ciclo de carboidratos. Ok, tudo bem, cada um vai ter seu momento, mas que seja com regra, que seja correto, que seja, olha, vão ser 8 semanas comendo essa hora, esta hora, esta hora, tais nutrientes. Então, esses pontos são a base de tudo. Então, alimentação mais natural, atividade física Tá. e a regra, tanto para atividade física quanto para alimentação, isso que vai ser a base. Com essa base, aí o resto que vier funciona, né? Doutor, você falou da dieta, me veio algo aqui na cabeça. Às vezes as pessoas também fazem uma dieta muito restritiva, isso pode também prejudicar um pouco esse sistema, né? Muito, Podem ficar um pouco mais sim. doentes. Sim, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Eu falo para os meus pacientes sempre que o nosso corpo ele é perfeito porque ele é inteligente demais. Ele é até muito mais inteligente do que nós mesmos temos consciência da inteligência dele. Então, se eu restringo muito a dieta, eu faço uma dieta muito restritiva, o que vai acontecer no largo prazo é que o meu corpo vai entender que tem uma deficiência muito grande, né? Eu vou ter uma grande deficiência de nutrientes. É como se o meu corpo estivesse entendendo que eu sofri um acidente, estou no meio do deserto do Saara, e eu só tenho algumas coisas para comer eventualmente e tenho que reter o máximo de calorias que eu puder. Então, entra naquele estado que todo mundo fala de metabolismo lento. O que é o metabolismo lento? É o metabolismo de reserva. O corpo não consegue gastar as calorias que ingere porque ele não quer gastar. Ele quer fazer uma reserva porque não sabe quando a pessoa vai comer de novo. Então, isso é muito prejudicial, porque vai fazer com que se retenha metabólitos de energia, ou seja, a gente vai reter glicogênio, que é carboidrato, e gordura, barriga. A gente não vai reter vitaminas, Uhum. minerais, as coisas que vão diretamente agir na nossa imunidade. A gente vai reter coisas ruins, basicamente, que são de energia rápida Ah, e não de construção, porque o nosso corpo está num estado de emergência. Ele está pensando em sobrevivência, ele não está pensando em qualidade. Então, pensando na sobrevivência, eu vou guardar aquilo que eu preciso para sobreviver. Depois eu me viro com questão de qualidade.
Então, fazer uma dieta muito restritiva, com certeza vai ter um impacto extremamente negativo na imunidade. Isso é certeza absoluta. Então, assim, então a pessoa que faz a dieta restritiva, então acaba também tendo nessa prejudicado. E também, eu já vi também aquelas pessoas que são mais fortinhas, então que acaba comendo essas coisas muito calóricas também vai ter a imunidade Também. prejudicada, porque você fala assim, nossa, a pessoa é mais fortinha. Antigamente, né, as nossas vós falavam tem que ser fortinho, gordinho, para poder estar com saúde. Pelo E pelo contrário. contrário, às vezes você vê que a pessoa fica até mais doente, Sim, né? porque na verdade ela está retendo no corpo dela coisas ruins. E aí, quanto mais gordura ela tiver no corpo, maior é o estresse oxidativo que tem. Porque na retenção, na construção de células de gordura, a gente tem muita liberação de radicais livres. Os radicais livres destroem a nossa imunidade. Eles impedem que os linfócitos, por exemplo, funcionem. E aí, os linfócitos, que são um tipo de célula imunitária que a gente tem, só eles já são responsáveis pela nossa primeira defesa contra todos os vírus. Aí chega um momento como esse, que a gente tá com um vírus que, se passar perto de alguém, pegou. A pessoa que tá mais gordinha, que tá mais fortinha, tem muita gordura corporal, ela tá constantemente inflamada, constantemente oxidada, com sua defesa linfocitária disfuncionante. Mas o meu médico viu meu exame de sangue e disse que tá tudo bem. Mas não é no exame de sangue normal que a gente vê isso, né? É em outras situações, com exames muito diferenciados e com uma consulta médica de qualidade, né? Aí a gente vê que a pessoa tá morrendo. Quem que tá morrendo de Covid no mundo? Os gordinhos e as pessoas que têm uma imunidade mais baixa, seja ela por uma outra doença, ou por idade, ou que são pessoas que têm uma condição que favoreça o desenvolvimento do vírus. Então, essas são as pessoas que estão no maior risco, né? Não de pegar a doença, porque pegar todo mundo vai pegar, mas de desenvolver um quadro mais grave. Sim. São essas pessoas que não têm condições de combater o vírus porque a sua imunidade está lesionada, ou por doença já pré-existente, tipo o diabetes, por exemplo, ou por uma condição que a pessoa nem sabe que está doente, porque vai no seu médico, a pessoa está lá, tem 1,80 m de altura e tem 110 quilos, com 30, 35% de gordura corporal, vai no seu médico, o médico fala assim, não, tá tudo bem, ó, pressão tá boa, os exames aqui que eu pedi tão bons, ó, vai para casa. Mas não tá tudo bem. Não tá. Os exames, essas referências de exames, né, doutor? Que às vezes não dá para... Já é assunto para uma outra live. Referência de exame. Uma outra live, né? Eu brinco com os meus pacientes, porque, graças a Deus, eu tenho um perfil de paciente que é um perfil de paciente que entende muito bem a minha metodologia. Então, não tem muito aquele questionamento assim, mas por que o senhor está pedindo para eu tomar isso, sendo que o meu exame deu bom? As pessoas entendem até porque eu explico na consulta do porquê. Mas quando fica alguma dúvida, eu uso um exemplo que eu acho que fica muito claro para entender a questão de níveis de exames laboratoriais. É assim, se eu quero determinar qual que é a faixa de normalidade de um exame, qual que é a metodologia que sempre foi feita e hoje em dia ainda é feita. Eu passo um questionário para um número elevadíssimo de pessoas, 50, 100 mil pessoas, um questionário de saúde. O que é esse questionário de saúde? Você se sente bem, você dorme bem, você come bem, você fica doente com frequência, e a pessoa vai respondendo sim ou não. Desse questionário se separam as pessoas que estão no polo saudável dos que estão no polo não saudável. E aí dosa o exame do polo saudável e se faz a curva de normalidade. A questão toda é que em nenhum momento as pessoas do polo saudável sentam com um médico. As pessoas estão saudáveis. Se realmente o sono tem qualidade, se realmente a alimentação é equilibrada,
se realmente tem uma atividade física. E aí a gente acaba tendo valores de exames laboratoriais que são mentirosos. E umas faixas de normalidades absurdas, que vão de 0 a 200. Não dá para imaginar que uma pessoa com um exame, qualquer que seja o exame, um valor 10, tem a mesma qualidade de vida que a pessoa que tem um valor 180. Tem que se entender que são coisas diferentes, mesmo dentro de uma faixa de normalidade. Então isso aí também atrapalha muito a nossa vida aqui, né? Ah, legal. É, eu imagino. Né? Porque aí Eu tem os imagino. colegas que ficam focados na faixa de normalidade criticando a gente. Sim, porque tá na referência, né? Aí entra na tal polêmica da vitamina D. Né? Exatamente. É, Mas graças a Deus a vitamina D já está começando a mudar, né? Porque o pessoal começou a entender que a otimização da vitamina D ela vai depender dos níveis de paratormônio e não dos níveis da própria vitamina D. Então, as pessoas começaram a entender que tem gente que vai ter o paratormônio no nível ótimo com 40, 50 de vitamina D, mas tem gente que vai precisar de 80, 90 de vitamina D. Então, isso aí começou a mudar. O que está difícil está sendo a vitamina C. Isso está difícil, viu? Ah, sim. Assim, Me conta. no meu dia Conta pra No nós. meu dia a dia, o que eu vejo é que 80% dos meus pacientes têm deficiência de vitamina C. 80%. 80? É Uau! muito. É muito. Porque deve ser difícil o quê, doutora? Ingestão de uma forma que realmente fica biodisponível? O que que você acha? Por que que é Assim, tão tem 3 baixo? explicações e normalmente as 3 explicações se namoram, elas estão juntas, né? Então, a primeira é a qualidade do alimento, né? As frutas, as verduras, os vegetais, Tá. eles são colhidos ainda imaturos dos pés, terminam a maturação em estufas, sem os nutrientes do solo. Então, a qualidade do alimento caiu. A concentração de vitamina C nos Tá. alimentos cítricos caiu e caiu bastante, né? Tanto que, quando a gente era criança, Paty, qual que era a fruta rica de vitamina C quando a gente era criança? Era laranja. Era laranja. Laranja, Quando né? a gente era criança, era isso. Hoje em dia, ninguém mais fala de laranja. O pessoal fala de acerola, fala de blueberry, fala dos frutos da Amazônia. Por que se fala muito dos frutos da Amazônia? Porque ainda são frutos que são produzidos de uma maneira mais rudimentar. Não são tanto de estufa, de cativeiro. Então, eles ainda têm muito solo envolvido. Tem muito nutriente que passa para eles, né? E mudou. Ai, qual seria um fruto da Olha, Amazônia? Eu não quase sei. todos os frutos cítricos da Amazônia são ricos em vitamina C. Então, tem a própria acerola que eu falei. O açaí tem bastante. A acerola é da Amazônia? Ah, Aí a não gente sabia. tem Ai, que o legal. açaí, que é Tá. rico em vitamina C. A gente tem... O cupuaçu não tem tanto, mas tem vitamina C também. E aí, assim, o cupuaçu está quase no mesmo nível da laranja hoje em dia. E nem era uma fruta que se dizia que tinha vitamina C antigamente, né? Não. A gente tem frutas que... Não, nem Pois ouvi é. falava. A gente tem frutas que não são da Amazônia, como o mirtilo, né, o blueberry, que é riquíssimo em vitamina C, né, que é ótimo. Então, mudou um pouco, né? A única fruta da nossa infância que era considerada rica em vitamina C que continua é o limão. É o único que continua, né? Mas, assim, outras explicações Tá. que tem. O estado inflamatório da pessoa, que vai impedir que ela... O que acontece? A pessoa que tem o intestino Pelágio. inflamado, o que acontece é que a vitamina C e os antioxidantes que são ingeridos, eles acabam agindo na microbiota ali. Acabam agindo localmente no intestino. Eles já perdem a sua ação na passagem pelo trato, e quando tem que absorver alguma coisa, já não tem mais nada ativo, já são os sais inativos, né? Já é o ascorbato e não a forma ativa, né? O ácido... Eita, até fugiu o nome da vitamina C. A vitamina C é Espiridina, espiridina, que eu é acho. o do pronto. Nossa, você...
Nossa, você falou algo bem importante, que até realmente estão se usando mais flavobióticos, né? Que é essa Isso. parte antioxidante, anti-inflamatória do intestino, e eu não tinha realmente, nesse momento, eu não tinha associado que realmente a maioria deve ser consumido ali Isso. mesmo, né? Porque como está inflamado, está tendo muito, então eles acabam não Exatamente. passando. Ah, é verdade? Aí fica tomando. Nossa, muito bom. Exatamente. Tá vendo, gente? Vocês ficam se entupindo de vitamina C sem fazer os exames, sem fazer o teste, sem passar com o médico, fazer uma análise e às vezes não está servindo É muita o que coisa. acontece, é o que Olha aí acontece como é muitas vezes. E é importante, né? engraçado que a medicina mais tradicional, ela é contraditória entre si, né? Porque é uma coisa muito estranha, assim, a medicina mais tradicional. Ah, eu não vou dar vitamina C porque está ali na faixa de normalidade. Tipo, é de Aham. 0,5 a 2 a vitamina C. Aí a pessoa está com 0,7 e fala, não, tá normal, não precisa tomar. Mas, ao mesmo tempo, o oncologista que pega um marcador tumoral que está dentro da faixa de normalidade, mas está aumentando, opera o paciente. Porque diz que está com câncer, porque está aumentando o marcador, mas continua normal. Então, é muito contraditório. E nesse ponto também, ah, quantas pessoas aí que estão na live, tu mesma, que conhecem pessoas operadas de cirurgia bariátrica, e que os médicos que acompanham falam que não adianta tomar as vitaminas, que não adianta, tem que ser injetável porque o intestino já não funciona tão bem e não consegue absorver. Aí tem que ser injetável. Mas se eu, Rafael, na minha clínica, quiser fazer vitamina injetável no meu paciente, que tem o seu intestino inflamado claramente pela consulta, eu sou criticado, porque eu estou vendendo uma Ah, mentira, porque não tem que fazer isso. Então, entendi. a medicina mais tradicional, ela é muito contraditória. E nessas contradições que a gente que tem uma visão um pouco mais integrada da medicina, a gente vem crescendo. Porque a gente pega a contradição e mostra, não, amigo, olha aqui, se tu faz isso para isso, por que não fazer para tal coisa? Sendo que são semelhantes as situações, né? Então a gente tem crescido com isso e graças a Deus os pacientes têm ganhado muito com essa mudança, né? E muda Muda. mesmo, né, doutor? Qualidade de vida muda realmente completamente, acaba melhorando status, que era uma queixa que nem foi falada, e que o paciente fala, olha, isso eu tinha percebido e melhorou, e por quê? Foi É como um isso eu todo. falo muito também. Eu Verdade, falo muito para os perfeito. pacientes em consulta sobre isso. Que é muito normal a pessoa sentar na minha frente e falar, por exemplo, ah, eu quero emagrecer um pouco, ah, eu quero ganhar um pouco de músculo e tal. E eu faço perguntas que a pessoa não percebe que são queixas. Assim, libido, qualidade de sono, cansaço ao longo do dia, foco, concentração. A pessoa não percebe que aquele estado atual dela não é normal. Aí dá 3, 4 meses de tratamento, aí o que eu tenho de feedback? Nossa, doutor, mudou minha vida. Eu não sei como eu conseguia viver daquele jeito antes, porque agora minha vida é completamente diferente. Então, por isso que o questionário que eu dou para a pessoa responder lá se está tudo bem não funciona. Porque ela não sabe que está doente. Para ela, aquilo é o estado normal dela. Exato. É normal, ela começa a achar normal não Sim, dormir, né? Ficar acordando durante a noite. Ela acha normal acordar cansada, ela acha normal não ter o intestino bom, ela acha normal ter uma pele seca. Ela começa a achar que aquilo ali faz parte, que é normal, e às vezes nem relata mesmo essa super queixa, comum. né? Esse é o problema. Ela começa a entrar num estado normal e daqui a pouco ela começa a ficar tão mal. E a queixa principal que vai ser o que vai fazer ela procurar um profissional não é a principal, não é realmente aquilo que tem que ser, tem que ter a intervenção, né, Isso é muito doutor? comum. É exatamente Isso é isso. muito comum. Assim, normalmente a pessoa vem, pergunta, vem com queixas que são consequências e não causas, né? Então vem com queixa assim, ah, tá, eu quero emagrecer, ou então eu quero ter mais concentração e mais foco. Mas são tudo consequências de um estado inflamatório, de deficiência de vitaminas, de minerais, falta de hormônios, né? A gente tem falado, tá, a ideia da live é de imunidade, não pode deixar de se falar de hormônios também, né? Os hormônios são sinalizadores imunológicos também. Então, se os hormônios não estão otimizados, as células que produzem a nossa imunidade saudável não conseguem funcionar.
Então a gente precisa também ter a parte hormonal equilibrada para que a pessoa não tenha também várias doenças, né? Doutor, você falou uma coisa do hormônio, tem uma outra coisa que eu até anotei aqui. Sim, sim. Neurotransmissores, né? A pessoa se sentir muito ansiosa, muito triste ou deprimida, o que isso tem a ver com a Nossa, isso tem imunidade? muito a ver com a imunidade, assim. Lógico que existem as doenças psiquiátricas isoladas, né? Depressão, ansiedade, tudo. Mas o que a gente vê, principalmente, e graças a Deus tá começando a aparecer os artigos para calar a boca do pessoal que fala, mas isso não tem artigo. Tem artigo sim. Então, os artigos estão mostrando esse tipo de relação. Pacientes com quadros depressivos crônicos que fazem reposição de testosterona e melhoram do quadro depressivo e saem do uso dos antidepressivos. Pacientes com quadro de ansiedade generalizada que fazem otimização metabólica e melhoram a ansiedade generalizada. Então, na verdade, muitas vezes os quadros de depressão e de ansiedade são sinais de um desequilíbrio metabólico, assim como a baixa imunidade. E quando a gente pensa especificamente nos neurotransmissores, aí fica mais evidente ainda, né? Porque aí a gente tem os neurotransmissores catecolaminérgicos, que são os mais afetados pelos quadros de depressão e ansiedade, eles são fundamentais para as descargas imunológicas. Então, se um vírus vem e me agride, eu preciso ter uma descarga catecolaminérgica específica, né? Dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, dopa. Preciso ter uma descarga sequencial e adequada para que a minha imunidade atinja o seu nível adequado. Isso começa com um aumento da produção de anticorpos, de AP10, que é a saída do linfócito de dentro do vaso, a chegada até o local onde está o vírus e assim por diante. Então, se tem essa bagunça acontecendo, a imunidade não vai funcionar. E se a imunidade não funciona, eu começo a gerar sinais metabólicos dentro da minha circulação sanguínea que desviam os neurotransmissores. E aí a gente forma um ciclo vicioso. Eu tenho o neurotransmissor que não funciona, e aí esse neurotransmissor que não funciona impede a imunidade de funcionar de um jeito adequado, e aí as minhas células imunológicas fazem com que esse neurotransmissor aqui funcione pior ainda. E aí vira um ciclo vicioso. E normalmente tudo isso começa com o intestino inflamado, tudo começa com a doença inflamatória mínima, e aí a gente tem já os estudos que mostram que 90% da serotonina é produzida no intestino, até 70% da noradrenalina é produzida no intestino, e em torno de 50% da dopamina. Então a gente está falando que no mínimo aí 2/3 de todas as catecolaminas mais importantes que circulam no corpo são produzidas no intestino, né? Então é muito significativo isso, muito mesmo. Ou seja, a imunidade tem a ver com o seu estado emocional, né? Sim, Resumindo, né, doutor? Com o seu estado emocional, que são os seus neurotransmissores, com os seus hormônios, que precisam estar aí vendo esses status, com a sua alimentação, com a sua atividade física, com a absorção dos seus nutrientes através de intestino, e aí entra também a parte, né, de enzimas digestivas, e é tudo, né? Intestino, o eixo só. Então, olha só quanto é realmente uma construção, um estilo de vida, ou tantas coisas que estão associadas para você ter um sistema imunológico bom. Não é, né? Só tomar vitamina. Não tem como isolar só. Não é. Exato. Exatamente isso, doutor. Então, não é só pegar e isolar e falar assim, não, então eu vou tomar o zinco, vou tomar a vitamina D, vou tomar, né, todas essas substâncias estão falando que reforça, e o restante? Porque né, não lógico tá sendo que olhado. Quando a gente olha individualmente algumas coisas, a gente vem com esses nomes, né? A gente vê que a vitamina C, por ser um potente antioxidante e funcionar como cofator enzimático de reações importantes do nosso corpo, ela acaba sendo um dos pilares da imunidade. A vitamina D, por ser hormonal, também é um pilar imunológico. O zinco, por ser um cofator enzimático também das reações imunológicas, também é algo importante. Mas são coisas importantes
no ponto de vista biomolecular que a gente está falando. A gente está falando de vitamina C, vitamina D e zinco, são importantes no ponto de vista biomolecular, eu analisando dentro da célula o que está acontecendo. Só que o nosso corpo é muito mais que isso, é uma conversa de células, de fluidos, de sistemas, de neurotransmissores, de fatores bioquímicos diferentes. Então não adianta nada eu ficar dando esses substratos que funcionam biomolecularmente, sendo que o resto não está funcionando. Porque eu preciso fazer com que isso chegue lá e funcione do jeito certo. Senão não vai funcionar, né? Não adianta. É bem interessante a discussão do que é imunidade, de como melhorar, porque existe muito mito e existe muita verdade. E esse equilíbrio aí, às vezes, é difícil de a gente chegar. É uma construção mesmo. Ô, doutor, e assim, vamos começar, o que eu não devo fazer? Você fala assim, olha, isso você realmente vai destruir a sua imunidade, então você vai piorar a sua imunidade. Olha, uma coisa que tem... é importante. Igual mais, assim, né? se a gente pudesse, assim, pegar a população toda e falar para a população toda 3 coisas que se deve evitar. Em nenhum momento eu falo para os meus pacientes que eles estão proibidos de nada. Ninguém está proibido de nada. Porque eu acho que a saúde... saúde é um equilíbrio. E dentro do equilíbrio também a gente deve se dar o direito a desfrutar de algumas situações eventualmente. Mas tem 3 coisas que se a pessoa tirar da sua alimentação, com certeza a sua saúde vai melhorar, seu metabolismo vai melhorar. E a imunidade, então... Assim, a pessoa que fizer isso, ela não fica mais doente. Isso eu garanto. Não tem mais gripe, não tem mais resfriado, não tem mais nada. Então, a primeira coisa é tirar o açúcar. Opa, vamos... A primeira coisa é tirar o açúcar. Acabou. É a primeira coisa. Açúcar e doces refinados, né, de uma maneira geral. A segunda coisa é tirar as farinhas brancas. As farinhas que têm glúten, principalmente. As farinhas refinadas. Tá. Então, tirar farinha de trigo e todos os farináceos derivados do trigo. E a terceira coisa é tirar o álcool. E o álcool é um destruidor de Então, esses são 3 coisas extremamente inflamatórias para o nosso corpo. Aí alguém vai falar, tá, mas e o leite? Aí o leite fica como uma quarta coisa, porque assim, aquela pessoa que toma o leite de vaca, da fazenda, blá, 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 da vaquinha que está no pasto e tudo mais, essa pessoa tomar o leite eventualmente não vai ter nenhum problema, provavelmente, a menos que ela tenha uma intolerância específica ao leite. Agora, aquela pessoa que vai no supermercado, compra o leite longa-vida da caixinha que está lá, que fica 6 meses na prateleira do supermercado e não apodrece, e não talha, essa pessoa está tomando alguma bebida que parece leite, mas não é leite. Aquilo não é leite, aquilo é qualquer coisa, mas não é leite. E é extremamente inflamatório. Né? E quanto mais modificado for esse leite, pior ele é. Então, o leite desnatado é muito pior que o leite integral. Porque a gente tira gordura do leite, que é boa, inclusive, e coloca mais líquido ali dentro. E aí, ao colocar mais líquido, eu estou colocando mais hormônio, mais inflamadores, mais indutores hormonais. E é uma porcaria. Então, o leite eu não falo assim que o leite entra como um dos 3, né? Poderia ser o 4, se a gente colocar especificamente o leite industrializado. Aí eu colocaria como a 4ª coisa a ser tirada da dieta. Mas derivados de leite, de uma maneira geral, tem poucos indutores inflamatórios e o leite in natura da vaquinha que come no pasto, que sai da teta, o leite e tudo mais, esse vai trazer pouco prejuízo para a nossa saúde. E aí vem a quinta coisa, né, que são 3 da alimentação, uma de cuidado, que seria o leite, e a 5ª coisa, que é a atividade física. No mínimo 3 vezes na semana. Tá. Então seriam, você falou 5 pontos chaves. 5 pontos chaves. 3 de evitação alimentar, 1 de cuidado alimentar e atividade física. Tá.
Deixa eu colocar aqui uma perguntinha. Oi, doutor Ricardo! Saudade, ó. Pra mim Beijo não grande. tá, Também pra sou mim sua não tá fã, viu? atualizando aqui. Não Não sei tá quem apare... tá, quem não tá. É Ai, o Ricardo Vila? que estranho. Meu Ó, irmão? deixa... É, o doutor Ô, Ricardo abraço. Vila, seu irmão. Nossa, eu lembro muito de vocês dois A juntos. gente fez lá a gente Doutor, fez lá o Ricardo, que era o cabeça do estudo, mas eu tava no meio do negócio do Ex-Nutriment, né? Eu quase não participei, mas eu tava no meio. ai, tem muito médicos queridos daquela época, assim, que a gente cria laços. Doutor, tem uma perguntinha aqui, o Rafael. É bem interessante essa pergunta. Leite em pó é menos prejudicial do que o líquido? Ele também fez um comentário aqui, que para ele é mais fácil tirar o álcool. Obrigada pela pergunta, o Rafael. Ele falou que é mais fácil tirar o álcool. Assim, mas o álcool tem alguma quantidade que Ai, olha só, isso socialmente é se muito pode interessante. usar? Uma tacinha de Então, vinho? ó, Nada, tira isso é muito tudo. interessante. Conta aí. Conta essas Olha só, duas deixa eu falar do coisas. álcool primeiro, porque isso é um negócio que eu sempre falei e ninguém me ouvia. Aí, graças a Deus, em 2017, a Nature publicou um estudo mostrando um estudo, tudo bem que é um estudo retrospectivo, ele não é prospectivo, então ele tem uma validade um pouquinho menor, mas ele é um estudo retrospectivo de quase 20 anos, mostrando que as pessoas que bebem qualquer quantidade de álcool regularmente, não ficou muito claro o que seria esse regularmente, 3 vezes na semana, todos os dias, não ficou muito claro isso. Mas as pessoas que Tá. bebem álcool regularmente em qualquer quantidade têm mais câncer. E hoje a gente sabe que câncer é uma doença inflamatória crônica, né? Então, assim, Inflamatória. mais um motivo para a gente pensar a questão da inflamação, imunidade, tudo, em tirar o álcool. É lógico que sábado à noite, tu com Tá. teu marido vai sair para jantar, tudo mais, tomar um vinho. Poxa, isso é o equilíbrio, né? Isso é o equilíbrio. Aquele vinhozinho do sábado à noite, talvez uma segunda vez na semana tomar alguma coisa, também seja possível, né? Tá. Que não seja um seja um hábito. hábito, né? Exatamente. E as pessoas na quarentena, então eu tô vendo assim muita postagem, o pessoal Muito. bebendo bastante. Aí você tá na quarentena, né, pra não disseminar o vírus, né? Aproveita essa oportunidade também para se cuidar. E aí tá abrindo portas, né? Pode até Tá ter um abrindo problema. portas. É. Tá abrindo portas que quando acabar a quarentena, ou quando, né, você tiver um pouco mais de acesso a mais pessoas juntas, aí você fica Sim. mais vulnerável. Olha, é um ponto Sim. bem importante de se pensar, né? Porque essa quarentena tá trazendo alguns hábitos e até mesmo trazendo... Não, Doutor? eu fui subir aqui. Trazendo alguns problemas que pode ser até prejudicial, Claro. por isso que é tão importante na quarentena as pessoas estarem bem informadas e se cuidarem, procurarem os seus médicos, para que você também esteja fortalecido para a Sim, volta, sim, né, sim. doutor? E a segunda pergunta que ele fez foi do leite em pó e do leite líquido. O leite, A me questão ouvindo? toda é assim, né? Tô ouvindo, sim. É que deu aviso de Industrializado, bateria né? fraca aqui. O leite em pó, ele é E industrializado. só para falar que nós estamos aqui, ó. Tá. Só para falar que nós estamos em 19 minutos e 44 e de repente ele dá só falando assim, ó, daqui 1 minuto tá acabando. E tinha muito mais coisa para falar, mas vamos indo. Vamos indo. O tema é extenso. Coloca aí, ó, os coraçãozinhos para mostrar que você tá gostando, chama os seus amigos, ó, o aviãozinho aí, vamos bater uma fotinha também, hein? Não vamos esquecer. O que acontece, na verdade, é assim, o leite em pó, ele passa por muitos outros processos artificiais, além dos processos artificiais que o leite líquido também passa. Então, o leite líquido, o longa-vida, o UHT, ele passa por um processo que não é pasteurização, ele é um processo diferente da pasteurização, ele usa temperaturas mais altas que a pasteurização para livrar de micro-organismos, tem acrescentados conservantes, estabilizantes, espessantes e emulsificantes, disfarçadores de sabor, disfarçadores de cor. Tudo isso não tem que ter no leite. Já respondeu. Aí, além de tudo isso, eu ainda vou passar por um processo de desidratação
e liofilização, né, que é a transformação do líquido em pó, para fazer esse leite líquido virar um pó. Vou colocar dentro de uma lata de alumínio, com tampa de alumínio, e vou vender no supermercado. Então, assim, o leite em pó, ele com certeza ele é mais prejudicial do que o leite líquido, né? E o leite em pó mais famoso do mercado é uma delícia, todo mundo gosta. Mas... Maravilhoso, com bananinha Mas amassada. a É gente bom, não né? pode dizer que é Ai, meu Deus. saudável. Mas, lógico, a pessoa que gosta muito Tá. desse leite em pó específico e vai lá e vai uma ou duas vezes na semana fazer a bananinha amassada com ele, ou vai usar em cima de um açaí, por exemplo, alguma coisa assim, tudo bem. Uma ou duas vezes na semana isso não vai fazer um mal tão grande. Mas o que eu também falo para os meus pacientes é que quando eu falo uma ou duas vezes na semana, eu estou falando de uma ou duas vezes na semana de um equilíbrio. Não adianta nada a pessoa, nos 7 dias da semana, cagar a dieta com alguma coisa, né? Eu falo palavrão mesmo. Com algo... Não, tem uns palavrõezinhos aqui também. Pessoal, eu vou falar, hein, gente, não grava não. Fudeu, não pode tomar nada de não tá bicho. atualizando. Tem um monte de pergunta aqui. Não. Então, eu também não estava atualizando, tem um monte de pergunta aqui. Vamos tentar responder. Vamos lá, ó, 19h47, bora lá. Então, resumindo, o leite em pó é ter uma leve Então, quanto líquido até e se pior. bobear até pior, né? Provavelmente seja até pior. Até pior. Porque o leite em pó, ele precisa Que ele dá aquela... ter um componente artificial a mais dentro dele para que ele consiga depois ser reconstituído. Né? Porque o leite em pó é a mesma coisa que o whey protein. Quando pega um whey protein e mistura, ele não mistura tão bem, né? Tanto que precisa usar coqueteleira, chacoalhar um monte para que ele fique um pouco mais líquido. Verdade. O leite em pó mistura com colher na água e fica homogêneo. Bonitinho. Por quê? Porque ele tem muito mais emulsificante e ele tem substância de coesão que é colocada ali dentro. Fator de coesão. Então, quando a gente reconstitui o leite em pó, ele só por ser em pó, ele já tem 2 substâncias artificiais a mais. Tá. Ó, a doutora Laísa perguntou sobre colágeno. Doutora, aguenta aí, vamos ver se a gente consegue falar. Mas tem uma pergunta bacana que porque colágeno todo mundo quer saber, né? Né? Tem muito. Eu tô lançando um programa de colágeno. Tem uma... que legal. Tem uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante. É a Josi. Obrigada, Josi, pela pergunta. Dizem que certos remédios que devem evitar, é verdade? Deve estar relacionada à imunidade, né, Josi? Alguns medicamentos que podem ser prejudiciais à imunidade, eu acho que é isso que você quis dizer. Isso, poxa, aí é difícil de a gente entrar nesse ponto, né? Porque a gente tem remédios que prejudicam a imunidade quando mal indicados. A gente tem remédios que melhoram a imunidade quando bem indicados. Remédio mesmo, remédio de larva, de lombriga. Remédio de lombriga melhora a imunidade quando bem indicado. Então, assim, é meio delicado eu responder essa pergunta de remédio. Talvez o que ela está querendo perguntar é dos remédios que estão falando em relação ao Covid. Né? Que veio... ficou faltando um pedaço da pergunta. Também não... Lembra que no início começaram a falar que o ibuprofeno podia favorecer o desenvolvimento da doença? Então, até agora não foi refutada essa hipótese. Ainda se acredita que o ibuprofeno ele tenha uma ação de mucosas que favorece a implantação do vírus nas mucosas das vias aéreas e aí a pessoa fica doente com mais facilidade. É isso que se imagina do ibuprofeno. Da mesma forma que alguns remédios que ressecam a via respiratória. E aí a gente tem remédios de várias naturezas diferentes, inclusive é coisa de academia, né? O hormônio de academia, trembolona, que diminui o surfactante pulmonar, aumenta o risco de desenvolver quadros pulmonares relacionados ao Covid. Então, é muito difícil de dizer assim, tão genérico, assim, remédios que diminuem a imunidade. Talvez falassem de corticoide, imunossupressores,
Esse tipo de remédio, ok, com certeza vai diminuir a imunidade, mas eles são indicados com um objetivo específico, né? Não dá para pessoa. Fica A muito pessoa não genérico pode mesmo, imaginar assim, realmente. eu tenho uma artrite, eu tenho psoríase, eu tenho uma doença que eu preciso tomar um remédio para imunidade porque ela é grave, aí eu vou parar de tomar por causa do Covid. Não faz isso, pelo amor de Deus. Conversa com o médico, ajusta as coisas. Tudo bem que hoje no meu consultório eu não tenho nenhum paciente tomando imunossupressor de nenhuma natureza. Só de ajustar a dieta, mudar a oxidação, inflamação, suplementação, atividade física, os pacientes melhoram. Eu tenho inclusive uma paciente de psoríase que tomou todos os remédios que existem para controlar a psoríase e nada controlava. Eu tirei tudo, deixei só coisas naturais para ela e faz 2 anos que ela nem me vê. De tão bem que ela tá. Então, tem Olha aí. alternativas. Sensacional, né? Tem alternativas. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Tá aparecendo as perguntas para Não você tá, aí, doutor, eu não agora? sei porquê, eu acho que aquela hora que eu fui Deixa eu ver. mudar a internet, travou tudo. Então, assim, eu não sei quantas pessoas estão na live, não sei nada. Tem uma pergunta interessante aqui sobre a água de coco de caixinha, porque eu acho que ela quis dizer porque a água de coco é a mesma. Em relação ao que você estava explicando do leite, se também a água de coco tem alguma coisa. O assim, raciocínio né, é mais ou menos o mesmo, né? O raciocínio é mais ou menos o mesmo. A água de coco na caixinha tem conservante. Não tem todas as coisas que o leite tem. O leite realmente de caixinha é quase um veneno, digamos assim. Mas a água de coco, ela tem conservante. Senão ela estragaria, né? Pensa uma água que tira do coco, põe numa garrafinha e coloca na geladeira, 3, 4 dias depois já estragou completamente. A água de coco de caixinha, tu põe na geladeira, fica 1 semana, 2 semanas ali, não tem problema. E depois de aberta, ela estraga rápido porque contamina. Mas tem conservante. Dá para tomar água de coco de caixinha? Dá para tomar água de coco de caixinha, só não pode ser frequente, não pode ser todo dia. Se for para a pessoa que gosta muito de tomar água de coco, ela tem que procurar água de coco natural. Bom, doutor, 19h53, estamos quase no finzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Só para fechar, assim, algum sinal que você acha que é importante, você fala assim, ó, se as pessoas que estão assistindo a live ou conhecem alguém que ela esteja sentindo em relação, olha, eu devo procurar um médico em relação à imunidade, algum sinal que você fala, ó, se você estiver sentindo isso, eu acho que já está na hora, assim, já devia, né, procurar um profissional. E encerrando também, você falou uma coisa que a gente não deve fazer, que é o leite, assim, que deve evitar, né? Deve evitar. O leite. Se você tem mais alguma coisa que você julga que seria, 5 ou 3 toques, principais coisas para que evite. E em relação também a esses sinais, para a gente ver se a gente consegue responder, e aí a gente encerra aqui. Né? Nossa live, que o papo tá tão bom, dá vontade de falar muito sobre isso. Na verdade, assim, outras coisas que a gente deve evitar, mas que não é proibitivo de ter na dieta, seriam, então, os carboidratos de alto índice glicêmico, porque toda vez que a gente tem... Tá, que você falou do açúcar... O açúcar é um tipo, mas é que o açúcar é absurdamente nocivo para o nosso corpo, porque a permeabilidade intestinal para o açúcar é infinita. Então, não interessa o quanto de açúcar que a gente coma, a gente sempre vai absorver. E isso vai ter um impacto muito negativo no nosso corpo. Agora, por exemplo, um arroz branco, uma batata inglesa, a banana, esse tipo de carboidrato simples, de muito fácil disponibilidade, ela vai ter uma interferência na insulina que circula no nosso corpo, fazendo picos ao longo do dia, e com o tempo isso leva a uma resistência insulínica. A resistência insulínica já está provada que ela muda a permeabilidade das células inflamatórias. Quanto maior a minha resistência insulínica, maior a dificuldade da minha célula defensora, né, meu glóbulo branco, de sair de dentro do vaso. Ele não consegue sair, porque o vaso fica meio duro. Então não consegue sair dali de dentro para proteger o nosso corpo. Então, isso é
uma outra coisa importante, diminuir a quantidade de carboidrato simples na dieta. Substituir por carboidratos complexos, Tá. por legumes, por folhas, substituir a batata comum por batata doce, por inhame, por aipim, substituir o arroz branco por outras coisas, porque o arroz integral ele só é melhor que o arroz branco, mas ele não é uma maravilha também, né? Então essas coisas eu acho que ajudam também em relação à imunidade. E óbvio aquilo que eu falei lá no início, né? Uma dieta mais natural. Comer comida de verdade, né? Descascar mais e desembalar menos. Né? Então comer comida de verdade. Isso é importante. Né? Eu acho que esses dois tópicos são complementares à questão do leite. Tá né? bom. Aí a outra qual era, Paty, que eu já esqueci já. Um O sinal, tá. sinal assim que sinais de que sua imunidade está muito, muito ruim. Ó, 19h57. Consegue. Vamos ver se a gente consegue Ó, responder. a gente tem algumas coisas que mostram que a imunidade está ruim, porque as coisas óbvias todo mundo percebe, né? A pessoa que fica gripada todo mês, a pessoa que tem alergias no corpo, que fica o corpo coçando o tempo todo, isso todo mundo percebe. Agora, alguns sinais, por exemplo, bolinhas que coçam e doem na linha do lábio. Tem uma forma mínima de herpes que acomete algumas pessoas que forma somente na linha do lábio e não forma aquele herpes grande. Só forma aquela linha. Isso pode ser um sinal de baixa imunidade. Tá. Coceira na cabeça, coceira no couro cabeludo, com descamação. Também pode ser, porque a imunidade baixa, a malacésia frufru do couro cabeludo começa a progredir e começa a aparecer uma dermatite seborreica um pouco mais evidente, que a pessoa não tinha. Né? Isso aí é outra coisa. Parece que tá com piolho. É aquele Isso, assim que você parece que tá com exatamente. piolho? Queda de cabelo, por incrível que pareça, queda de cabelo. Porque uma das coisas que fazem a imunidade cair também faz com que caia cabelo, que é deficiência de ferro, deficiência de zinco, deficiência de vitaminas do complexo B e de vitamina C. Então, isso também faz cair cabelo. Então, às vezes, a gente tem um sinal que não tem nada a ver com a imunidade, mas que está mostrando, olha, meu amigo, daqui a pouco tu vai começar a ficar doente de outras coisas, né? Intestino, né? Aquela pessoa que não tem um hábito intestinal. Aquela pessoa que vai no banheiro um dia, fica 2 dias sem ir, ou então um dia tem o intestino um pouco mais solto e no outro dia um pouco mais preso. Essa pessoa está mostrando que o intestino está inflamado e o próximo passo é começar a ter sinais de queda imunológica também. Unhas que se fragmentam muito fácil também é outro sinal imunológico pelo mesmo motivo do cabelo, né? Tá. Quando você fala unha que se fragmenta, é aquela unha que descama, quebra, só para as duas coisas. A unha que descama também. normalmente é deficiência de B7, de biotina. Mas já mostra, mas assim, biotina é uma vitamina do complexo B. Se a pessoa está com deficiência dessa, quase sempre tem deficiência de outras do complexo B. E aí a gente que está sempre estudando, a gente sabe da importância da B2 e da B3 como os mais potentes antioxidantes do nosso corpo para manter o nosso corpo funcionando bem, inclusive a imunidade, né? Então, uma mitocôndria que não funciona legal. Porque não tem B2 e não tem B3, não vai ter linfócito funcionando, não vai ter macrófago funcionando, não vai ter neutrófilo funcionando, a imunidade vai ficar muito ruim. Então, a deficiência do complexo B, a gente vê no cabelo e na unha também. E aquela unha que fragmenta no meio é uma unha desidratada. E normalmente os processos de desidratação que chegam até... Normalmente esse... Oi, deu uma travadinha, mas voltou. É que deu uma falhada. Tem 46 segundos. O que quebra... Fala o último, você ia falar o que quebra a último. unha no meio, né? O que quebra a unha no meio é por desidratação. E para chegar nesse nível de desidratação, normalmente a pessoa tem uma inflamação intestinal tão elevada que ela desidrata por não ter reabsorção intestinal de água. Não é nem por falta de ingesta, é porque ela não tem reabsorção da água intestinal, porque o intestino está muito